Pai eterno, é mais um privilégio podermos estar em Sua presença neste momento para buscarmos maior preparação e consagração para viver nestes dias finais. Nós acreditamos, segundo Sua palavra, que Jesus em breve voltará. E o lema que nós carregamos dia após dia é Maranata. O Senhor logo voltará. Acompanha-nos, Senhor, enquanto estudamos juntos estes eventos. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, irmãos, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que as bênçãos de Cristo estejam sobre todos nós. Este vai ser um compilado de informações. Eu quero mostrar para vocês que fatores sociais, ambientais, estão tornando o nosso mundo um lugar não muito agradável para se viver. E estas coisas não são normais. Muitos querem me fazer pensar que isto é normal, mas não são. E eu acredito que isto está nos levando a algum lugar, que isto tem um significado. Só para começar, irmãos, vejam aqui, Covid-19. Este é um site oficial das Nações Unidas. Eu aqui não invento nada. Vejam, irmãos, OMS enfatiza apelo de vigilância em meio à nova variante. Está aí a nova variante, irmão. Está aí. E de acordo com os dados, esta nova variante altamente mutada foi detectada na Suíça e também na África do Sul, bem aqui ao lado de Moçambique, o que nos traz um pouco, diria, de pânico, né? Porque sempre Moçambique é afetado pelas coisas que acontecem na África do Sul. E, embora esteja sendo monitorada, os cientistas dizem que é pouco provável que crie uma nova onda. Bem, por outro lado, nós vemos aqui, é dito, nova variante do Covid-19 é mais contagiosa, levando a mais casos de hospitalizações. Quem que diz isso? E de acordo com esta informação, irmãos, os casos de hospitalizações de Covid-19 aumentaram na Carolina do Sul, isto nos Estados Unidos da América. Vejam, irmãos, 24 de agosto, os casos de Covid-19 nos Estados Unidos da América aumentaram. A obrigatoriedade da máscara retorna em alguns lugares. Uau! As máscaras de novo, irmãos. As máscaras de novo. Eu pensei que isso tivesse passado, que isso tivesse acabado, porque elas eram um pouco, diria, para mim eram um pouco sufocantes. Agora, parece que, de acordo com os relatórios recentes, o uso de máscaras, sim, e lockdowns são o melhor caminho para travarmos essa ameaça. Vejam, irmãos, não estou inventando nada. Está aqui, 24 de agosto. Lockdowns e máscaras faciais reduzem inequivocamente a propagação de Covid, segundo o quê? Segundo o relatório. Em outras palavras, se implementarmos estas medidas, talvez podemos travar essa ameaça vindoura. Lockdowns e máscaras. Claro que eles ainda não falaram isto de forma oficial. Vejam, irmãos, a análise concluiu que o distanciamento social e os confinamentos eram as categorias mais eficazes das intervenções não farmacêuticas. Vejam aí, irmãos, vejam aí, é dito que as ordens de distanciamento físico, a permanência em casa, as restrições do número de participantes em certas reuniões, em certos lugares, foram repetidamente associadas a uma redução significativa na transmissão. Volto a dizer, em outras palavras, o relatório estaria nos dizendo que precisaríamos implementar essas medidas para travar a ameaça. Veja, irmãos, é dito que quanto mais rigorosas forem as medidas, maior será o efeito que terão, concluíram os especialistas. Quanto mais duras, mais rigorosas forem as medidas, maior será o efeito. Maior será o efeito. Veja, irmãos, aqui, a avaliação principal diz que os bloqueios e máscaras de Covid funcionaram. Ponto final. Queridos, eu quero ler uma passagem do Espírito de Profecia para vocês. Maranata, página 172. Nas últimas cenas da história terrestre, graças ao quê? A guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. Eu não acredito que estas coisas são normais. Vejam, irmãos, as águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Eu gosto muito
quando a nossa mente é desviada das cenas terrestres para as cenas celestiais. É possível que, na agitação deste mundo, nos desastres deste mundo, percamos certas coisas que consideramos valiosas. Mas, irmãos, há uma mansão que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Isso é tudo. Agora, irmãos, além de forças biológicas, parece que as forças naturais também não estão dando trégua. Vejam aqui, os Estados Unidos da América, o Canadá e a Europa estão enfrentando situações complicadas. Vejam aqui, para mim isto não é normal. Está aqui. Onda de calor na Europa e incêndios florestais são só o começo. Alerta Agência Europeia. São só o começo, irmãos. E aqui no subtítulo, eles preveem que até o final do século o mundo ultrapasse 2,7 graus de aquecimento. Queridos, vejam aqui, Grécia continua a lutar para travar o maior incêndio jamais registrado na União Europeia. Portanto, as coisas que estamos vendo agora não aconteceram antes, ou se aconteceram, não foram de tal magnitude como agora. Vejam, irmãos, incêndios na cidade grega são os maiores de que há registro na União Europeia. Pesquisem, entrem na Google ou entrem no YouTube e verão as imagens. Eu não vou colocar aqui as imagens. Segundo o comissário para a gestão de crises, mais de 730 km² foram queimados, irmãos. Por isso que esse é considerado o maior incêndio registrado na União Europeia. E de acordo com o ministro da Crise Climática e de Proteção Civil, uma mão criminosa está provocando estes incêndios. Bem, por outro lado, muitos dizem que estes incêndios são resultado das mudanças climáticas. Quem está correto? Bem, eu não estou aqui para discutir estas questões. O fato é que isto está acontecendo. Vejam, irmãos, 28 de agosto, visitas ao pronto-socorro relacionadas à asma aumentam nos Estados Unidos da América em meio à fumaça do incêndio florestal no Canadá. Vejam só essa imagem, irmãos. Vejam só. É uma poluição total. As grandes cidades estão poluídas com um veneno fatal. E nesta sequência, os cientistas vêm agora nos dizer, eu não estou aqui dizendo para a gente acreditar nos cientistas. Não é isso, que eu apenas estou lendo, porque eles de fato têm muito reconhecimento no mundo. Aquilo que eles dizem coloca o mundo em alerta e faz o mundo tomar certas medidas para evitar isto. Né? Então é interessante que a gente veja. Vejam, cientista prevê que a humanidade vai entrar em colapso civilizacional até o fim do século. Queridos, estas pessoas precisam de esperança. O que o mundo precisa hoje não é destas coisas, destas previsões. O mundo precisa de esperança da volta de Jesus. Vocês percebem qual é a nossa grande responsabilidade? Jesus está voltando, ele virá para pôr um ponto final a tudo isto. Mas os cientistas do mundo preveem fim da civilização, fim do mundo como conhecemos. Queridos, vejam aqui. E romperão inesperadamente o quê? Incêndios, que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Isto foi profetizado. Estamos vendo acontecer. A palavra de Deus já nos disse que isto aconteceria. Por isso que eu digo, para mim isto não é normal. O fim está perto. A graça está a terminar. Quando nós vemos, irmãos, os grandes incêndios no mundo, quando nós vemos poluição nas grandes cidades, quando nós vemos o mundo em calamidade, em desastre, o fim está perto, a graça está a terminar. Nunca consideremos estas coisas normais. Agora, pasmem, em meio a estes eventos no mundo, não paramos de ver apelos para o descanso dominical. Vejam que casamento magnífico, que casamento interessante. Desastres no mundo, apelos urgentes para a guarda dominical. Estão percebendo isto? Irmãos, vejam aqui. Isto vem deste jornal aqui. Um jornal secular, muito lido em São Diego, Estados Unidos da América. Vejam, irmãos. Sentindo-se exausto pela vida, considere reiniciar sua vida com um sábado de descanso. Aleluia. Aleluia. Quem está escrevendo isto? Quem está falando isto?
Irmãos, vejam, é dito: agora trabalhamos até os ossos, com esperança e oração para ganhar dinheiro suficiente apenas para sobreviver, deixando pouco ou nenhum tempo ou energia para o prazer fora do trabalho. E eles perguntam: então qual é a solução? Qual é a solução? Estamos prontos para ouvir a resposta. Vamos lá. Eles dizem: sugiro que consideremos uma prática antiga desenvolvida pelo povo hebreu durante a transição de escravos no Egito para o desenvolvimento de suas próprias estruturas sociais. Qual é essa prática dos hebreus que devemos nos espelhar agora? Eles dizem: estou falando do sábado. Aleluia! Se o mundo está sendo convidado para honrar o sábado bíblico, de fato, os hebreus desenvolveram o sábado bíblico instituído por Deus na criação da terra. E Deus colocou no 4º mandamento. Eles estão falando coisas bonitas. Mas agora, vejam o que eles dizem a seguir. Quanta sutileza nisto. Vejam, irmãos, é dito: eu cresci pensando que sábado significava apenas ir à igreja aos domingos. Opa! Então já não estão falando do sábado dos hebreus, estão falando do domingo. Eles dizem: depois voltar para casa e tirar uma soneca. Na melhor das hipóteses, dizem eles, era uma forma de falar sobre o domingo ser diferente dos outros dias. Portanto, irmãos, embora eles falem de sábado, dos hebreus, a prática antiga dos hebreus, estão falando, na verdade, da prática romana, da guarda do sol ou do dia do sol, Sunday, o descanso dominical. É disso que eles estão falando. Queridos, vejam, eles dizem: a chave para o seu programa de regresso a um ritmo de vida mais saudável e holístico foi a implementação do descanso sabático. Estou saltando algumas partes onde eles falam, relembram os velhos tempos da América também, que para voltarmos ao ritmo normal, holístico, saudável, era reconsiderar o sábado. Mas falando de quê? Do domingo. Eles terminam dizendo: o sábado é um lembrete semanal de que somos seres humanos e não ações humanas. Eu pergunto, irmãos, estes argumentos são maravilhosos ou não? Eles estão falando coisas verdadeiras e coisas bonitas, mas no meio de tudo isto está lá um engano, a guarda do domingo. Em todo o mundo, nós estamos vendo argumentos semelhantes sendo apresentados. E eu busco apresentar aqui para vocês, porque para mim, estas coisas não são normais. Este é apenas um dos apelos, dos muitos, para avançar o conceito de descanso dominical através da legislação, o braço do poder estatal. Irmãos, no livro Mensagens Escolhidas, Ellen White nos diz que o mundo inteiro foi convertido e em harmonia com a lei dominical. Irmãos, há alguns anos eu não acreditaria muito nestas palavras, mas elas estão se tornando reais cada dia. Em todo o mundo, nós estamos vendo apelos maravilhosos para a guarda dominical. O mundo está sendo arregimentado. As nações estão sendo arregimentadas. Os governos estão sendo arregimentados para esta agenda dominical. O mundo todo estará alinhado em harmonia com a lei dominical. Esta é uma realidade. Irmãos, este é o tempo de vigiar e orar. Eu quero terminar vos lembrando algo muito interessante. Jesus, em Mateus capítulo 24, depois de falar dos sinais de sua vinda, ele conta 3 parábolas. E a primeira que ele conta é de um senhor, dono de uma propriedade, que viajou e deixou os seus servos, um dos servos neste caso, a cuidar dos seus conservos. A Bíblia nos diz, Mateus capítulo 24, verso 45, Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Cristo colocou-lhe como servo para dar alimento aos conservos. Veja, irmãos, feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Verso 47, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens.
Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, meu senhor não virá logo. Estas coisas não significam nada, Jesus não voltará agora. Suponhamos que este servo diga isso. Verso 49. E então comece a bater os seus conservos e a comer e a beber com os beberões. De que forma que os que dizem que tarde virá o Senhor batem os conservos? Estes são alarmistas. Não falem estas coisas. Jesus não virá agora. Vocês estão perturbando o povo. Fiquem quietos. Batendo os conservos. Vejam, irmãos. Verso 50. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Vigiai e orai. O dia e a hora ninguém sabe, mas podemos ver os sinais. E os sinais estão aqui. Sejamos servos vigilantes, servos comprometidos com a tarefa que o Rei nos deu de pregar o Evangelho, preparar o mundo para a volta de Jesus. Que este seja o seu objetivo na vida, meu querido irmão. Eu verei, ainda hoje teremos o nosso 4º episódio do Código Profético. Que Deus o guarde e o abençoe. Até breve.